Boa noite, gente. Eu me chamo Ricaele e hoje a gente vai falar um pouco sobre Alfred Adler, médico e psicólogo, fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Ele nasceu no dia 7 de fevereiro de 1870 em Viena, na Áustria. Ele foi o terceiro filho de 4 homens e 2 mulheres. A sua infância foi um pouco difícil, conta que ele era bem mais apegado ao pai. Ele era um pouco distante da sua mãe. Ele tinha um irmão mais velho e esse irmão mais velho se sentia muito superior a ele. Ele tinha raquitismo, o que dificultava um pouco sua vida e isso fazia com que ele se sentisse mais inferior ainda. Essa história de vida, esse sofrimento, vai acarretar na sua visão de mundo, nos seus trabalhos e em suas teorias. Em 1985, ele tornou-se médico. Ele se especializou em oftalmologia, mas seguiu e dedicou-se ao estudo da história da psicologia, descobrindo o poder do ser humano em tornar menos em mais, que é uma teoria de sentimento de inferioridade e compensação que a gente vai estudar um pouco mais na frente. Ainda na faculdade, ele era integrante do grupo socialista da Universidade de Viena e também uniu-se à Sociedade das Quartas-Feiras. Essa Sociedade das Quartas-Feiras era uma reunião que acontecia semanalmente na casa de Freud. Ele, junto com outros intelectuais, se reuniam para falar de suas teorias, dos seus estudos, de casos de pacientes. E por um tempo deu super certo esses encontros. Só que mais à frente o seu pensamento se distanciou um pouco do de Freud, o que fez com que ele deixasse essa sociedade. Mas ele continuou as suas teorias, que é o que a gente vai ver agora. Boa noite, eu me chamo Gabriela e vou apresentar a teoria de Adler, que se chama o finalismo ficcional, que é onde Adler dizia que os seres humanos vivem de acordo com ideias puramente ficcionais e sem nenhum equivalente com a realidade. Essas ficções, por exemplo, todos são iguais, a honestidade é a melhor política e os fins justificam o meio, permitem que os humanos lidem com a realidade de forma mais efetiva. Adler refuta o determinismo histórico de Freud, isto é, as experiências da infância inicial determinam a personalidade. Para ele, os humanos são mais motivados por suas expectativas em relação ao futuro do que pelas próprias experiências do passado. A pessoa normal pode libertar-se da influência dessas ficções e enfrentar a realidade quando necessária a atitude que uma pessoa neurótica é incapaz de tomar. Adler identificava a teoria de Freud como o princípio da causalidade e sua própria teoria como o princípio do final. A teoria foi dividida em várias partes e uma das partes que ele chama de busca de superioridade. Essa busca de superioridade tem 3 estágios básicos. O primeiro é ser agressivo, ser poderoso e ser superior. Em 1908, ele chega à conclusão que ser agressivo era mais importante do que a própria sexualidade do indivíduo. Já em 1910, esse impulso agressivo que ele tratava no início foi substituído pelo desejo de poder. Esse poder masculino e a fraqueza do feminino. É como se fosse um protesto masculino, como ele define. E uma supercompensação que é aplicada tanto a homens quanto às mulheres que se sentem inferiores e inadequados. Ou seja, você se sentir e buscar ser superior, como se você fosse manter o seu próprio ego, sabe? Mais tarde, esse desejo de poder é trocado pela busca de superioridade. Essa superioridade que ele define não é aquela superioridade social, aquela liderança, sabe? De ser superior no meio de todos, mas é ser superior em busca de uma completude, sabe? De uma perfeição individual. Essa busca dessa superioridade, ele diz que é inata e que todo ser humano tem e que se desenvolve de várias formas, de várias perspectivas, que todo ser humano tem um jeito e uma maneira de se desenvolver.
mas que todo ser humano possui. Tem aquela pessoa neurótica, né, que quer alimentar o seu próprio ego, busca uma autoestima superior a todos, o poder do autoagradecimento, e que ele define com metas egoístas. E tem a pessoa normal, que busca metas de caráter primordialmente social, ou seja, aquela pessoa que não pensa só em si, mas que também pensa no coletivo. Outra teoria proposta por Adler era a teoria da inferioridade da compensação, que dizia que há uma inferioridade orgânica, pois para Adler, cada região do corpo apresenta uma inferioridade básica. Inferioridade essa que existe em virtude de herança ou de alguma anomalia no desenvolvimento. Depois, Adler ampliou o conceito, incluindo quaisquer sentimentos de inferioridade, tanto os que decorrem de incapacidade psicológica ou social sentida subjetivamente, como os que se originam de fraqueza ou de algum tipo de deficiência física. Sobre o interesse social proposto por Adler, diz que durante os anos iniciais de sua teorização, Adler foi severamente criticado por enfatizar pulsões egoístas e ignorar os motivos sociais. Em 1939, Adler ampliou sua concepção dos humanos para incluir o fator de interesse social. Embora o interesse social inclua questões como cooperação, relações interpessoais e sociais, identificação com o grupo, empatia e assim por diante, ele é muito mais amplo do que tudo isso. A pessoa está inserida em um contexto social desde o primeiro dia de vida. E ao trabalhar pelo bem comum, os humanos compensam suas fraquezas individuais. O ponto da teoria de Alfred Adler é o estilo de vida. Nesse estilo de vida, ele defende e diz que é o princípio que explica a superioridade de cada indivíduo, de cada pessoa, a sua parte, o seu singular. Todos têm um estilo de vida, mas não são todos são iguais, ou seja, todos são diferentes, todos os estilos de vida são diferentes. Esse estilo é formado na infância, em torno de 4 a 5 anos. Tem várias formas de ser expressado, tem várias formas de você demonstrar esse estilo de vida. Tem o comportamento, que se origina do seu estilo de vida. Tem aquelas pessoas que buscam mais desenvolver o seu intelecto, outra busca mais desenvolver os seus músculos, o seu físico. E esse estilo de vida que você adquire, né, da sua infância até a fase adulta, ele diz que esse estilo vai determinar como você vai lidar com os problemas da vida adulta. E ele define 3 problemas da vida adulta, que é as relações sociais, a ocupação e o amor e casamento. Ou seja, o meu estilo de vida vai me mostrar, vai me dizer como é que eu vou lidar com as relações sociais, com minhas relações amorosas, com minha ocupação, meu trabalho. Isso vai me dar um caminho, como é que eu vou seguir, como é que eu vou lidar com as frustrações e afins. Se essas tentativas, né, do indivíduo de lidar com essas tarefas são orientadas pelo interesse social, ele define que é o lado útil da vida. E se a superioridade, que a gente já falou antes, que é aquela vaidade, né, pessoal, se essa superioridade substituir esse interesse social, ele diz que esse indivíduo está do lado inútil da vida. E assim, ele ainda define 4 estilos diferentes de vida. O primeiro é o dominante, que tem muita atividade, mas pouco interesse social. O segundo é o obtentor, que é o mais frequente, que é aquele que espera que dê tudo na mão, que as coisas caiam do céu, que não corre atrás das suas coisas. O terceiro é o evidente, que tenta não ser derrotado pelos próprios Adler. O conceito do self criativo pode ser considerado uma das suas realizações supremas. E tendo em vista isso, todas as suas
ideias e conceitos anteriores, de certa forma, se tornaram submissos a ele. E com isso, quando ele descobriu o poder do conceito do self criativo, descobriu também que ele, além de consistente, é unitário. E com isso, sempre o ser humano terá aquela ideia de, assim que pensar em uma meta, logo em seguida vai, procurar meios, né, para conseguir atingir aquela meta. E com isso, por trás do conceito do self criativo, nós temos uma doutrina que afirma que nós, seres humanos, somos responsáveis pela criação da nossa própria personalidade. E em outras palavras, isso vem de certa forma, um material bruto da nossa hereditariedade e das nossas experiências vividas. E, de certa forma, isso nos auxilia a construir esse conceito de personalidade. E quanto ao espaço, ao ambiente, ele serve apenas para nos mostrar uma transmissão de expressões, suponhamos assim. E também temos a capacidade, junto com as emoções, em outras palavras, assim, mais ou menos como se fossem blocos construtores que determinam o nosso relacionamento como ser humano ao mundo exterior. Sobre a neurose, também proposta por Adler, dizia que, apesar das suas diferenças com Freud, Adler concordava que os sintomas neuróticos são interpretáveis fundamentalmente defensivos. Ao contrário dos indivíduos sadios, o neurótico supercompensa rigidamente as inferioridades percebidas. Suas metas grandiosas centram-se no autoengrandecimento e no interesse pessoal, ao invés do interesse social. O neurótico desenvolve os sintomas como uma proteção contra o esmagador senso de inferioridade que está tentando evitar tão desesperadamente. Essa tentativa incessante de proteger o self da inferioridade se transforma em um círculo vicioso, pois a falta de interesse social que levou ao problema também pede a sua solução. Suas importantes observações sobre a pesquisa característica e o método de pesquisa, Adler observou e centralizou o que ele chamou de os 3 portões de entrada para a vida mental, começando pela ordem de nascimento, onde ele observou que as personalidades do primogênito, do filho do meio e do caçula tendiam a ser diferentes. Por quê? Com isso, ele atribuiu as diferenças e as experiências distintas que cada criança tinha com cada membro desse grupo social, dessa família. O primogênito sempre recebia mais atenção, né? E, de certa forma, era o mais privilegiado. E muitas vezes ele não está preparado para receber um irmão mais novo, né? E isso acaba gerando na criança, claro, se os pais não souberem sabiamente preparar a criança de certa forma para a chegada de um novo bebê, de um irmão e etc. Ela pode ficar, assim, de certa forma insegura, uma pessoa que pode ou não ter transtornos futuramente e até mesmo odiar as outras pessoas. Já o segundo filho, ele se caracteriza por ter ambição, quer sempre estar acima do irmão mais velho, quer sempre estar competindo com ele. Porém, ele tende muito a ser rebelde e invejoso. Mas, de um modo particular, ele pode ser mais bem ajustado do que o caçula e do que até mesmo o próprio primogênito. Mas já o caçula, que é o filho mimado, digamos assim,
ele, mais ou menos, depois do primogênito, pode ser o mais provável que se torne uma criança problemática e até mesmo tenha transtornos no futuro, tornando-se um neurótico, um adulto neurótico e desajustado. Já sobre nossas memórias iniciais, Adler sentia que as lembranças mais antigas de uma pessoa que ela poderia relatar eram uma chave importante para entender o seu estilo de vida básico. Levando para a parte de experiências da infância, Adler particularmente se interessava mais nos tipos de influências iniciais que predispõem a criança a um estilo de vida defeituoso. E nisso ele encontrou 3 fatores que explicam melhor esse estilo de vida. Primeiramente, crianças com inferioridades. Ou seja, são aquelas crianças com enfermidades físicas ou mentais que carregam uma carga muito pesada e com isso elas tendem a sentir-se inadequados, de certa forma inúteis até, para enfrentar as tarefas da vida. Entretanto, essa criança necessita de ter pais que sejam compreensivos e a encorajem, que nisso podem compensar as suas inferioridades e transformar suas fraquezas em força. E já passando para as crianças mimadas, Adler alertava sempre sobre os perigos de se mimar uma criança, porque ele considerava como se isso fosse uma maldição, uma das piores maldições que existissem para que uma criança sofresse. As crianças mimadas, segundo Adler, elas não desenvolvem um sentimento social e esperam sempre que a sociedade se conforme aos seus desejos autocentrados. Ou seja, se não for do jeito que elas querem, eles geralmente fazem birra ou coisa do tipo até algum adulto ceder, né? Digamos assim. E por último, temos as crianças negligenciadas, ou seja, que são aquelas crianças que são maltratadas na infância. E quando chega a vida adulta, isso acaba tornando ela, melhor dizendo, um inimigo da sociedade, pelos diversos traumas já sofridos na sua infância. E o seu estilo de vida vai ser sempre dominado e direcionado pela necessidade de vingança.